Ao longo de 30 anos, o Edição Extra já teve muitos entrevistados de destaque nacional e internacional. Figuras do cinema, esporte, música e jornalismo receberam nossa equipe em suas casas. Veja sobre os entrevistados que passaram por aqui e conheça mais sobre os repórteres que atuaram nessas grandes produções. O bloco sobre perfis, ao longo do programa, era uma maneira que o Edição Extra permitia aos alunos de colocar em prática suas habilidades da comunicação com pessoas conhecidas por toda a sociedade. Eu me assisto uma vez e nunca mais, porque depois eu fico, ai, por que eu fiz isso? Ai, devia ter feito diferente. Participar da entrevista com a Alice Braga foi muito especial e foi um momento até curioso. Eu conheci a Alice Braga e conhecia o trabalho da Alice Braga, mas eu não conhecia a Alice com tanto impacto como eu passei a conhecer ela depois da entrevista. Primeiramente, muito obrigada por conversar com a gente. Obrigada a você. A preparação para essa entrevista foi assistindo filmes dela e fazendo pesquisa online, assistindo outras entrevistas, sentando com professores da Casper e conversando sobre a carreira da Alice. E foi realmente assim, um bate-papo de vamos sentar e conversar como se ela fosse uma colega minha ali, que a gente tá se conhecendo melhor. Da vida da personagem Alice, se você pudesse escolher uma cena pra você voltar e reviver, qual cena da sua vida você voltaria? Nossa, que pergunta boa, ninguém nunca me perguntou isso. Eu sempre gosto de normalizar as pessoas quando eu tô entrevistando elas, mesmo sabendo que elas são estrelas ou importantes ou históricas. Mas acho que esse elemento surpresa, assim, das perguntas que você não pensou em perguntar, porque não foi necessariamente pensada, escrita, foi o que o papo levou a gente até aquele ponto. Eu li o roteiro, eu fiquei super encantada, assim, porque eu falei, nossa, é uma possibilidade de fazer uma coisa totalmente diferente. Então foi legal, porque você tem que sentar diferente, você tem que agir diferente, e era fora da minha zona de conforto. Agora não cai pros caras, ameaçou o tiro de 3, teve que fazer a finta, puxou, é de 3! Uma boa história é do dia que a gente foi entrevistar o Oscar Schmidt, que me apresentei como da TV Gazeta, edição extra da TV Gazeta, mas quando ele abriu a porta da casa dele, uma casa linda em Alphaville, ele olhou meio que tipo, são vocês? Porque era uma equipe de 4 estudantes, né, na época. Começou em Natal e depois foi pra Brasília. Como que foi isso? Onde você se descobriu jogador de basquete? Foi em Brasília, porque o meu técnico, meu professor de educação física do Salesiano era o mesmo técnico da unidade de vizinhança. E ele falou, Oscar, vai lá um dia na unidade, quem sabe você gosta de basquete. Tiveram muitos momentos marcantes nesse sentido de oportunidades, de coisas que você sonhava, que você só poderia conseguir um dia se você fosse bem sucedido na carreira de jornalista, e conseguir essas entrevistas, esses bastidores em lugares que a gente não imaginava que a gente teria acesso. E essas experiências a gente ficava tipo, nossa, olha o que a gente tá fazendo. Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Eram sempre momentos muito especiais de ver as coisas acontecendo de verdade. E qual pra você o auge do seu sucesso, o auge da sua carreira? Olha, o auge é difícil de dizer, né? Porque você pensa naquele jogo lá dos Estados Unidos, quando a seleção jogou bem, eu joguei bem. Foi uma sensação maravilhosa que eu não trocaria por nada nesse mundo. O Brasil tem a medalha de ouro! Incrível em Indianápolis! A entrevista que eu fiz com Gay Talese, ela foi uma aposta que eu fiz. Eu vim pra Nova York, né, onde eu moro hoje, mas na época eu vim fazer um curso de verão. Eu já tinha lido os livros do Gay Talese, né, realmente é uma inspiração muito grande, né, pra que todo mundo que é jornalista conhece, né, os livros dele. The new form of journalism today is very sedentary, who don't move. They sit there and they get their view of the world through a laptop. And instead of looking out to the larger picture of life, they look at the laptop as representing life. Né, falei que a gente estava disponível, poderíamos fazer a entrevista onde ele quisesse. Ele falou, não, claro, vem aqui na minha casa. Na hora eu falei, gente, eu consegui essa entrevista com esse nossa ícone do jornalismo, né? So you have to show up. That's the art of hanging out. That's the expression. Art of hanging out, meaning you have to be there.
hang out with the people. Como uma estudante de jornalismo, eu acho que na época eu tinha 18 anos, isso parecia um sonho, assim, até hoje é um dos melhores dias da minha vida, assim, porque eu falei, gente, isso é uma lição, né? Tem que pegar o telefone, tem que ligar, jornalismo é isso mesmo. Me deram um samba do Paulinho da Viola e o Capinã, chamado Canção pra Maria. Maria, Maria, raiou o dia, quem saiu no paradeiro da cidade de Bahia, 66. Para falar com o Jair, eu comecei a apelar a todos os santos. Então eu tentei pegar o telefone dele, descobri com uma outra fonte que ele morava em Cotia. E aí fui tentando falar com o empresário, falar com a filha, tentar todos os recursos, até que a gente conseguiu um sim. E ele foi muito gentil, devo dizer que o Jair foi super receptivo com a gente. Eu vou estar aí incomodando vocês, e não adianta. Quando você vai entrevistar alguém que tem o peso do Jair Rodrigues, não basta se preparar só, a técnica não pode falhar, né? Cotia era longe, ele já era um senhor, existem várias questões ali que você precisa ajeitar. Então a gente tomou muito cuidado, mas deu tudo muito certo, foi muito legal de ter feito. A sequência da minha carreira foi uma coisa assim tão bonita, porque de 64, quando eu lancei, foi o sucesso, né, que até hoje, né, como deixa isso pra lá, né, veio a fase de 65 do Dois na Bossa, que eu me juntei com a outra menina que estava vindo arrebentando, né? E estou falando da inesquecível amiga, da queridíssima, né, Elis Regina. Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem. O Jair era uma figura muito pra cima, ele tinha um alto astral. O Jair era aquela pessoa que, assim, feliz, alegria, né? Ele era esse cara popular, esse cara, ao mesmo tempo, o monstro Jair Rodrigues, mas era muito próximo. Então, daqui a pouco, a gente estava tricotando, assim, lá na varanda e batendo altos papos sobre muitas coisas. Aquele festival foi nosso, festival de 66. Foi meu, e do Chico Buarque e da Nara Leão. A expectativa final de cinema das 500 milhas de Indianápolis. Emerson, vamos lá, Emerson. A lança abriu para passar. Vamos lá, Emerson. Não deixa, beleza. Ainda, Emerson. O Emerson Fittipaldi, ele foi muito receptivo, muito caloroso, assim, a gente tinha um tempo muito curto para conversar com ele. Então eu me apresentei como estudante de jornalismo, trabalhando por edição extra, expliquei o que era a edição extra. E a gente sempre fica meio receoso de ele sendo uma figura muito importante. Eu falei assim, não quero conversar com um estudante de jornalismo. Mas, ao contrário do que a gente imaginava, ele foi muito aberto, ele foi muito simpático. E aí meu sonho de ir para a Europa. Só que na Europa eu tive que começar tudo de novo de zero, com fórmula pequeno. Aí eu tive muita sorte, em um ano eu fui desse Fórmula Pequeno até a Fórmula 1. Como eu era mais fã, na verdade ainda sou mais fã de Fórmula Indy do que de Fórmula 1, eu me lembro que a entrevista se concentrou mais na carreira dele na Fórmula Indy do que na Fórmula 1, em particular o acidente que ele sofreu em Michigan em 1996, que acabou com a carreira dele, né? Eu já ia parar de correr, na terceira corrida, depois de Michigan, que era Laguna. E aí eu até falei com o Roger Penske no sábado e falei, só vou fazer mais 3 corridas para a equipe. A última corrida do ano vai ser a minha última corrida. E aconteceu 3 corridas antes. Eu estava passando o Greg Moore, um piloto muito jovem canadense, por fora na entrada da 1, logo na largada. Ele saiu de frente, o carro dele bateu na minha roda traseira. E eu virei, bati no muro, foi um impacto violento. Quando a gente é mais novo, a gente acaba se sentindo muito exaltado assim, por estar diante de uma figura tão importante para a história do automobilismo nacional. Mas a verdade é que a gente acaba aprendendo, né, como jornalista, como repórter, é que são só pessoas. E nós vimos de um fim de semana de tragédia que foi a Monza, meu companheiro de equipe morreu.
A equipe, eu estava assim, todos desmoralizados, uma situação trágica. E aí quando deu tudo certo, quando fui para os Estados Unidos, ganhei o meu primeiro grande prêmio, o 4º grande prêmio, muito especial. O Coppola, assim, já era uma referência, óbvio, né, assim, há muito tempo já. Então ele já era um diretor conhecido e a gente sabia que ele ia lançar o novo filme dele na época lá no Reserva Cultural, né, que é ali no mesmo prédio da Casper. This movie came out of my own personal family life. E aquela coisa, assim, não foi uma entrevista formal no sentido que a gente sentou para falar com o Coppola, né? Foi um quebra-queixo que a gente fala, né? Que ele chegou ali, parou ali, todas as emissoras, a imprensa que estava credenciada ali meio que fechou nele e aquela coisa, você pergunta ali o que você consegue, né? I loved my crew. I had a wonderful Argentine crew and they have fine actors. It was a wonderful experience. Eu lembro que a última pergunta que a gente vê na reportagem, que é sobre ele filmar no Brasil, essa foi uma pergunta que eu fiz, assim, então foi uma coisa que de fato eu consegui fazer numa hora lá, acabou, enfim, dando espaço e pergunta, Mr. Coppola, né? If I could afford it, it seems that Brazil has gotten expensive since I've been here last. Oh, there are so many things, the different regions, interesting cities, the north, the south, the music, the literature, Jorge Amado, many things. É uma experiência que mais de 15 anos depois, assim, eu ainda lembro e ainda falo, assim, pô, eu entrevistei já um vencedor do Oscar, né, assim, é uma coisa que, mesmo que não seja essa coisa, sentar, formal, tipo, tem um roteiro de perguntas e tal, lógico, é uma pessoa que faz parte da história do mundo, né, assim. Leave the gun. Take the cannoli.